Qual a distância daqui até a estrela mais próxima? Qual a velocidade de um foguete espacial? Quanto tempo você já viveu? Distância, velocidade, tempo são exemplos de grandezas físicas e é disso que a gente vai falar nessa aula. Vem comigo! Vamos lá! Grandezas físicas, tá? É considerado grandeza física tudo que puder ser medido e descrito quantitativamente. O que significa isso? Que eu possa associar um número a isso que eu estou medindo, né? Um número, uma unidade de medida. Então, quando eu faço isso, eu estou medindo, estou associando a uma grandeza física, como os exemplos que a gente falou: distância, tempo, velocidade, força, energia, enfim, são diversas grandezas físicas, tá? E, como a gente já falou, grandeza física é isso, tudo que puder ser medido e associado a um número para poder ser descrito quantitativamente, como a gente falou. Beleza? E a medição de grandezas físicas é algo fundamental para o estudo da física, né? Desde a física moderna, que envolve aí o mundo quântico e tudo mais, até as medidas da física clássica, com diversas aplicações aí no mundo prático, na engenharia e tudo mais. Muito bem. Existem duas categorias de grandezas físicas que a gente pode colocar todas elas. São as chamadas grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Quem define isso é o Sistema Internacional de Unidades, que eu vou falar para vocês já um pouquinho mais sobre isso. Mas são consideradas grandezas fundamentais, por exemplo, dentro da mecânica, que é a área da física por onde a gente começa a estudar, comprimento, massa e tempo são consideradas grandezas físicas fundamentais. Para a gente entender a diferença, é só falar a definição das grandezas derivadas, né? A gente define, a gente descreve as grandezas derivadas a partir da fundamental. Um dos primeiros exemplos que eu coloquei aí para vocês, né, ó, é o da grandeza velocidade. Velocidade é uma grandeza derivada, porque para a gente poder descrever, falar sobre velocidade, a gente precisa falar de distância, ou seja, de comprimento, e de tempo. Então, por isso que quando a gente vai falar sobre uma velocidade, por exemplo, a gente fala quilômetros por hora, né? Fala assim, eu desenvolvi uma velocidade de tantos quilômetros por hora. Então, aqui os quilômetros tá implícita aí a grandeza distância, né? Que seria equivalente aí ao comprimento. E quando a gente fala em hora, tá implícita aí a grandeza física tempo. Então, distância e tempo são grandezas fundamentais, enquanto velocidade é um exemplo de grandeza derivada que é definida a partir das grandezas fundamentais. Beleza? Aí, seguindo, né, avançando até nesse exemplo que eu já estava falando para vocês, aqui a gente tem, você vai de bicicleta, olha que bicicletinha bonitinha que eu fiz aqui para vocês. Você vai de bicicleta da sua casa até a escola, aí, do quilômetro 0 até o quilômetro 9. Então você vai andar uma distância de 9 quilômetros, que é uma grandeza fundamental, né? E aí a gente tem ali o número, a unidade de medida certinho associado. Você leva 15 minutos, ó, esse é o tempo. Então também uma grandeza fundamental, o tempo que você leva para ir de um lugar ao outro, por exemplo. E aí, com esses dados, a gente pode dizer que você desenvolve uma velocidade média de 36 km por hora. Então olha aí a diferença de uma grandeza derivada, que é a velocidade, tá? Claro, a gente vai falar muito sobre isso ao longo das nossas aulas, de como pegar aí, né, a distância e o tempo para calcular a velocidade, mas dando aqui um spoiler para você, ó, tá? Usando aqui a fórmula, são 9 quilômetros e 15 minutos equivale a 1/4 de hora, né? Então, 9 dividido por 1/4 fica a mesma coisa que 9 vezes 4, que dá os 36 km por hora, tá? Já também dando mais um spoiler do que está por vir, que a gente vai falar bastante aqui, né? É que quilômetros por hora, embora seja uma unidade bastante usual de velocidade, não é considerada a unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades, porque o Sistema Internacional define para cada grandeza, seja ela fundamental ou derivada,
qual é a unidade de medida que vai ser usada nos cálculos e estudos internacionais. E aí, no caso, a distância deveria ser em metros, né? Então, aqui para passar os 9 quilômetros para metros, a gente teria que multiplicar por 1.000, então são 9.000 metros. E o tempo que está em minutos, no sistema internacional, ele tem que estar em segundos. Então, aqui no caso, a gente teria que multiplicar aqui por 60 para passar isso para segundos, né? Então, a gente estaria falando de 900 segundos, tá? Então, segundos para tempo e metro para distância ou para comprimento são unidades do sistema internacional. E aí, a gente pode calcular essa velocidade aqui, ó, dividindo os 9.000 metros pelos 900 segundos. E aí essa velocidade média que a gente está falando aqui, da velocidade como uma grandeza física derivada, ficaria então 10 metros por segundo. E aí, o metro por segundo é considerado a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades, do chamado SI, tá? E uma conversão aqui muito importante, que eu já vou deixar aqui como um lembrete para você, em vários problemas iniciais aí da cinemática, que é a área da mecânica que estuda essas coisas, é a conversão de uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa, tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora. Muito comum a gente ter que fazer essa conversão. Então, aqui nós dividimos por 3,6 e aqui de metro por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Mais para frente a gente vai explicar por que do 3,6 nessa conversão especificamente. Por hora, é muito importante você ter em mente aí a diferença entre as grandezas físicas fundamentais e derivadas, tá? E essa ideia de que para cada unidade, para cada grandeza física existe uma unidade correspondente definida pelo Sistema Internacional de Unidades. Aqui está ele, ó. Então, para que ele serve, né? Então, ele foi criado para definir quais são as grandezas fundamentais derivadas, para a gente associar aí as unidades de medida corretas para cada grandeza física, para que os cálculos sejam padronizados internacionalmente. Então, para que a comunidade científica em várias áreas de atuação aí siga sempre as mesmas unidades para não haver conflitos. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar diversos exemplos onde deu ruim, né, quando não se seguiu corretamente o Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Aqui eu vou te dar alguns exemplos, tá, de grandezas e unidades definidas pelo Sistema Internacional, só para a gente ter uma boa base aí, tá? Você vai encontrar uma tabela descrevendo as 7 grandezas fundamentais e as suas respectivas unidades no nosso material, no texto do nosso material. Então dá uma olhadinha lá, você vai ver a tabela, tá? Descrevendo essas grandezas aí consideradas fundamentais. Então, para comprimento, a unidade é o metro. Não que você não possa trabalhar com outras unidades. Claro, tem várias unidades usuais, como quilômetro, centímetro, que são muito importantes e utilizadas ali dentro do seu contexto, né? Mas a unidade do sistema internacional é o metro. Outra grandeza fundamental, o tempo, né, que a gente já comentou. Então, a unidade, como eu já disse para vocês, é o segundo. Massa, que aí fecha as 3 grandezas aqui, consideradas fundamentais da mecânica, que é a área da física que a gente vai falar mais agora nesse momento, ó, quilogramas, tá? E aí existem outras grandezas consideradas fundamentais, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, a corrente elétrica, tá? Cuja unidade padrão do Sistema Internacional é o ampere, tá? Mas ela já pertence a outra área da física, tá? Então, um exemplo aí. Agora, outras grandezas, como eu falei para vocês, ó, velocidade, cuja unidade é o metro por segundo, já é uma grandeza derivada. Aceleração,
outro exemplo de grandeza física considerada derivada, né? Metros por segundo ao quadrado. Então veja, o que o Sistema Internacional de Unidades diz é que existem as grandezas fundamentais e as derivadas, e que para cada grandeza existe uma unidade de medida correspondente para você fazer os cálculos sempre que precisar. Então é por isso que a gente usa muito aqui, né, no estudo da física, as conversões de unidade, tá? Que é uma coisa que vai aparecer bastante aí nos nossos problemas, mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Então é isso, galera. Fiquem bem, espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!